Entre elas, esse homem, pai desse moço, representando o nosso próprio Deus. E ele então, talvez sentindo, embora o texto não fala dessa forma, mas podemos conjecturar, talvez sentindo meio enfadado, meio uma vida meio monótona, não obstante ter tudo que tinha, do bom e do melhor, como diz o popular de hoje em dia, para quem tem uma vida extremamente, uma pessoa nascida num lar cheio de riqueza, como alguém ainda costuma dizer, né, nascido no tal berço de ouro, tinha tudo, como o irmão mais velho dele, embora o texto vai falar isso também, o irmão mais velho tinha tudo, não aproveitava nada, mas ele já querendo antecipar a sua herança, saiu totalmente sem juízo, saiu para a terra longínqua, e o texto está dizendo para mim e você, que ele gastou toda a tua herança, vivendo, se esbaldando, vivendo, esbanjando tudo aquilo que tinha. E há um provérbio muito lógico aí no meio dos economistas, no meio do ditado popular, que diz: aonde você tira e não põe, um dia a pessoa vai ficar no estreito. Foi o que aconteceu com esse moço, sem juízo, desajuizado, totalmente levado pela utopia da época, pelo seu pensamento de vontade de investir, de partir para o mundão, de aproveitar a vida, como muitos fazem hoje, aquele moço fez. Só que chegou um momento que a terra que ele estava começou a passar necessidade, começou a sentir fome, e começou a se sentir estreito financeiramente, que já não tinha nada. E então ele procurou alguns companheiros, algumas pessoas daquela época, e um dos companheiros disse: faz o seguinte, o único serviço que tem aqui é você apacentar porcos, cuidar dos porcos. E o texto vai dizer que ele começou a ter aquela ansiedade, aquela aflição, vivendo sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém perto dele. Então o texto vai dizer que ele caindo em si, ou seja, observamos nesse versículo que ele estava fora de si. Em outras palavras, ele estava vivendo pela ilusão, pela emoção. Ele estava vivendo igual alguém diz por aí, que tem um ditado que as pessoas que andam sem Deus, sem rumo, é tipo o tal do Maria, vai com as outras assim. Estava vivendo esse homem totalmente numa vida desregrada, curtiu demais, enquanto ele tinha a economia do pai dele, que ele havia a herança, melhor dizendo, do pai dele, ele foi gastando e gastando, mas chegou um momento em que a herança acabou, e ele não teve mais como fazer nada a não ser correr atrás do emprego, porque a terra que ele estava começou a passar necessidade, começou a passar até mesmo fome. E eu quero dizer para você que a pessoa fora de Deus, a pessoa fora da presença do Senhor, aquele, no caso aqui, um desviado, aquele que se desvia do aprisco do Senhor, queridos, é perigoso ele ter também vontade de comer alfarrobas, ou seja, comida na época se alimentava os porcos. O texto está dizendo que ele desejou alimentar daquela comida, mas não está dizendo que ele chegou a alimentar. Mas observamos que o desejo, a fome foi tão forte, foi tão terrível, que ele teve vontade de comer alimento de porcos. E queremos dizer para você na tarde de hoje o seguinte, que o pai desse moço, ele vai dizer o quê? Puxa, que na casa de meu pai, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Em outras palavras, ele está dizendo que na casa do pai dele, todo dia tinha comida com fartura, todo dia tinha o melhor dessa terra, todo dia tinha uma vida pomposa, mas ele preferiu uma vida de prazeres efêmeros, de prazeres que não levavam a nada, de prazeres transitórios, do que continuar com o seu pai. Mas ali ele sentiu o quê? O ardor da amargura, o ardor da tristeza, o ardor da solidão, o ardor do menosprezo, ao ponto de ser o quê? Levado para trabalhar, o único lugar que ele era para trabalhar, o lugar para apacentar porcos. E nós sabemos que o pai daquele moço, com o pai dele, ele nunca chegava a adquirir tal função, porque na casa do pai dele ele era tratado como príncipe, como súdito, como filho do rei. E na tarde desse dia Deus manda falar com você o seguinte, que ainda você que está afastado da casa do Pai Celestial, você que está afastado da casa de Deus, você que talvez tem
comido de muitas coisas na vida, oriunda da vida aí fora. Eu quero dizer para você que na casa do nosso Pai tem o melhor dessa terra. Isaías, certa feita, ele diz assim, lá em 1,19, se me foge de memória: se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Prezado ouvinte, amigo da palavra de Deus, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. E eu quero dizer para você que na mesa de Deus sempre tem um cardápio diferente, sempre tem algo novo, sempre tem algo com superabundância, porque certa feita Jesus disse para o seu discípulo que o ladrão não veio senão roubar, a matar, a destruir. Mas Jesus, na parte B desse mesmo versículo, João 10:10, vai dizer o quê? Que eu vim para que tenhas vida e tenha vida com abundância. Nós não sabemos na realidade qual tipo de alimento que você tem comido aí fora. Se você tem comido alimento sadio, ou se é um alimento querido que você come daqui a pouco, você está com fome de novo. Você come daqui a pouco, está esquisito. É como Jesus está dizendo em outras palavras para você o seguinte: você vai numa balada, você faz uso de uma droga, faz uso de qualquer tipo de entorpecente, de coisas, para quê? Para tentar cobrir o vazio da sua alma. Mas quando você vai dormir, às vezes você passou a noitada na orgia, na luxúria, na prostituição, na diversão, na tal balada, e chega no outro dia, a sua alma continua vazia, no outro dia, seu coração continua vazio, no outro dia, aquilo parece que não foi o suficiente. Sabe por quê, querido? Porque no teu coração tem um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. E nessa tarde Ele está convidando você, Ele está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei em sua casa e com Ele cearei e Ele comigo. E queremos dizer para você, querido, que certa feita Jesus disse assim, que Ele é o pão da vida, e quem comesse daquele pão nunca teria fome. Ele é a água da vida, e quem beber daquela água, vai beber ainda hoje, nunca terá sede. Sabe por quê, querido? Comida como que Deus oferece nessa terra não tem igual. Comida como que Deus oferece nessa terra em lugar nenhum você não encontra, a não ser na presença e na casa de Deus. Mas aquele homem vai dizer assim: olha só, quanto jornaleiro de papai tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Aí ele toma juízo e toma uma decisão certa, uma decisão poderosa. Ele vai dizer para ele mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. O que eu aprendo aqui, profeta Isaías, evangelista, homem de Deus? O que eu aprendo aqui, pastor Valente? Que aquele homem conhecia algo do céu. Aquele homem conhecia algo de Deus. Sabe por quê, pastor Rogério? Ele está dizendo: ó pai, vou dizer para o papai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, ele fez aquilo que Deus espera de todo pecador. O quê? O seu reconhecimento do seu estado pecaminoso, do seu estado de deflagração espiritual, de degradação espiritual. Então ele veio o quê? Para o lugar certo. Ele voltou para a casa do papai e ele se humilhou. Ele disse no teu coração, ele colocou o quê? Um propósito, um objetivo. Ele não ficou parado, ele não ficou estatizado, ele não ficou mendigando, não. Ele não ficou mendigando bênção, não. Ele falou: vou aí correr atrás de papai, que eu tenho certeza que o papai, vou pedir ele para me fazer me fazer um funcionário dele, como sou jornalista. Só, querido, que o Pai da eternidade, representado por esse homem, pastores, ele é aquele Pai amoroso, ele é aquele Pai compassivo. O próprio texto vai dizer o quê? E o pai, vendo de longe, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou e o recebeu alegre e o recebeu feliz. Sabe por quê? Aquele moço estava morto, diz a palavra, e reviveu. Tinha se perdido e agora foi achado. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, nós temos em nosso ministério nosso irmão Valdo, pastor Valente. Ele teve com o filho dele 7 meses perdido, pastor Dirodir, mas graças a Deus voltou para casa. E naquele momento que aquele moço volta para casa, o pai dele faz o quê? Ei, pessoal, faz o seguinte, eu vou transliterar, melhor, vou parafrasear o texto. O pai dele faz o seguinte: ó, vamos fazer um churrasco agora, ó, irmão evangelista. Vamos fazer um churrasco, uma festa linda, pastor Valente, porque o meu filho voltou. O meu filho que achava que estava morto, que quase não tinha mais esperança, voltou para casa. E aquele homem deu aí do quê? Ó, coloca o vestido novo, dá um banho nele,
nele, coloca o melhor perfume que nós temos aí, deixa ele cheiroso, porque vamos ter uma festa linda, uma festa poderosa, uma festa gloriosa hoje, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A Bíblia vai dizer que é uma alegria no céu por uma alma que rende aos pés do Senhor. Querido ouvinte, amigo da palavra de Deus, Deus nessa tarde está te chamando. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus quer trocar essa vestimenta espiritual suja de você por uma roupagem nova. Deus quer colocar um anel no dedo, ou seja, revestir de você de autoridade. E Deus quer colocar a identidade nova na sua vida. Deus quer renovar, Deus quer trocar a sua identidade de mau caráter, de pecaminosidade, para de miserabilidade também, para alguém novo, para um príncipe, para um filho do rei dos reis e do Senhor dos senhores, querido. Ele está te convidando essa tarde para vir o mais rápido possível, a comer o alimento do céu, a beber de uma nova água, a participar de uma nova vida, a qual você vai ter milhares e milhares de razões de motivo de dar glória e graças a Deus, porque Ele quer trocar a sua veste por uma veste nova, uma veste, querido, que foi novamente confeccionada lá no Calvário, no dia que Jesus morreu. Ele fez questão de falar que tem uma vestimenta nova para todos aqueles que querem participar um dia na glória, na festa das bodas do Cordeiro. Porque no momento em que você vem para Cristo, Ele troca aquela veste de pecado, aquela veste de embriaguez, aquela veste de fingimento, aquela veste de falsidade, aquela veste de todo tipo de promiscuidade, e coloca em você uma veste santa, uma veste limpa. Ele vai fazer, sabe o quê? Vai lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então você vai passar a ser uma nova criatura, porque só Jesus que faz isso. Eu quero te dizer para você que pastor, com todo respeito, o padre, ele pode ser o maior religioso do mundo, ele não muda ninguém, mas estamos pregando aquele que muda, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que quer mudar a sua roupa, a sua vestimenta espiritual e fazer de você um cidadão do céu, e fazer de você uma nova criatura na Baixéia. Ele quer mudar o seu modo de viver. Ele quer tirar você desse poço de angústia, do banco da angústia, da tristeza, da insônia, da depressão, da embriaguez, da prostituição, da cocaína e de tudo que não presta, para poder chegar ao quê? A presença dele. E lá você vai ter abundância, superabundância de vida. E então o pai, terminando, querido, o pai daquele moço vai dizer o quê? Vai dizer assim, olha, e o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe o anel no dedo, e o anel na mão e sandália nos pés, e trazer o bezerro encefado, e matamos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Eu quero dizer para você, rapidamente aqui para concluir, olha só, querido ouvinte amigo, eu tenho certeza que você já viu algum longa-metragem, algum filme baseado em fatos reais, por exemplo, você viu uma pessoa alguém se perdeu na mata, numa floresta, numa selva, algo do tipo, e aquela pessoa fica numa situação terrivelmente terrível, quase que indescritível, sem estado de psicológico, de emoção, e por fora vai. Mas quando ele acha o caminho, ele fica feliz. E hoje nós estamos indicando a você o caminho para o céu, o caminho que liberta, o caminho da verdade, o caminho que Jesus, certa feita em João 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa tarde, a porta da salvação é para hoje ainda se encontra aberta, mas eu quero advertir o seu simples, e o seu bem singelo e humilde coração, dizendo para você uma coisa, haverá um dia em que essa porta vai se fechar. Mas o dia é hoje. A palavra do nosso Deus vai dizer assim, não, meu pastor, se hoje ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Jesus, eu tenho uma última notícia nessa tarde boa para te passar, antes de eu devolver o microfone para o nosso pastor dirigente aqui. Quero dizer para você que Jesus, se você deixar entrar na tua casa, na tua vida, Ele vai mudar tudo. Ele vai mudar tudo, querido.
Ele vai arrancar o antigo equilíbrio que trazia discórdia, que trazia guerra, que trazia você, fazer com que você gaste toda a sua economia com o vício das drogas, com o vício da prostituição, da embriaguez, da jogatina e de tanta coisa que não te leva a nada. Ele quer nessa tarde libertar você e toda a sua família. Ele quer fazer uma limpeza geral. Ele quer tocar na sua finança e fazer você entender que nele há prosperidade, que nele há como você avançar para o futuro, que nele há como você avançar para o seu projeto, avançar para aquilo que está no âmago do teu coração. Só Jesus faz isso, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele coloca de pé, e só Ele, querido, e mais ninguém tem o poder de mudar todo o quadro da sua vida e fazer de você um mais que vencedor. Deus continua te abençoando a sua vida, a sua parentela e toda a sua família. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, pastor.